Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui na Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e hoje nós iremos nesse vídeo falar sobre o medo da verdade. Uma frase de Jesus, famosa, fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todos nós temos medo, mas qual é a origem do medo? Qual é a raiz que faz com que nós ficamos presos ao medo? As 4 verdades de Buda já nos alertavam como que nós podemos superar o próprio medo. Para Buda, a primeira verdade é que existe sofrimento, e o medo, ele é um dos principais geradores do sofrimento. A segunda grande verdade de Buda, que tem como eliminar o sofrimento, portanto, tem como nós eliminarmos o medo. E a terceira verdade de Buda é que para você eliminar o sofrimento, você precisa ir na causa, ir na origem do sofrimento. Então, se o medo é o principal causador do sofrimento humano, nós teríamos que ir à causa que faz com que a gente tenha medo, para que a gente possa eliminar esse sofrimento da nossa vida. E a última verdade de Buda é que, uma vez descoberto qual é a causa do sofrimento, você precisa encontrar o caminho para que você se livre do sofrimento. Portanto, nós precisamos encontrar o caminho para eliminar o sofrimento. Muito bem. Buda ainda conclui que nesse processo de você buscar o caminho, ele dá dica de dois atributos essenciais para que você possa eliminar o sofrimento. O primeiro é a meditação e o segundo é o desapego. Quando a gente trabalha uma meditação, a gente vai em busca da verdade. E é essa verdade que fará com que você elimine o medo. Só que Buda também fala que não basta a meditação, é preciso o desapego. E uma das principais dificuldades das pessoas, dos seres humanos, é desapegar-se do medo. E é por isso que nós não conseguimos chegar à verdade. Por quê? Como você não se desapega do medo, você acaba tendo medo da própria verdade. E aí você entra dentro de um círculo, dentro de uma roda, e não consegue se libertar desse sofrimento. Agora, vamos analisar qual é a origem do medo. E para isso, talvez, as famosas 4 perguntas essas, que talvez seja a razão do medo, são essenciais para que nós possamos, enfim, libertar-se desse medo. Quais são essas 4 perguntas? O primeiro, quem eu sou? Como você não sabe quem é você, você tem medo. Porque como que você pode ter coragem se você sequer sabe quem é você? Então a primeira pergunta que eu teria que falar, o primeiro caminho para eu descobrir as causas do seu medo, é eu perguntar: quem é você? Quem sou eu? Porque como eu não sei quem eu sou, eu acabo tendo medo. E é isso que acontece na sua vida. A segunda grande pergunta é: de onde eu vim? E aí nessa pergunta existem várias outras perguntas, né? Será que eu já existia antes dessa vida? Será que existe reencarnação? Será que existe karma? Será que eu estou aqui pagando uma dívida de outras vidas? Será que eu tive uma vida muito ruim, muito feia, muito pequena,
muito mal, e agora estou pagando. De onde eu vim? Existe um Deus? Quem me criou? Existe criação? Então, essa pergunta, de onde eu vim, ela é uma das principais geradoras do medo. Por quê? Se você acredita que foi um Deus que te criou, por que ele te criou? Será que ele te criou para que você sofresse? Um Deus sadomasoquista que olha para você e fala assim: ah, que legal, você está sofrendo, que bom. Que Deus é esse? Que manda matar criancinhas, que manda, conforme diz o Antigo Testamento? Ou é um pai, como diz Jesus, carinhoso? Só que a palavra pai hoje está muito associado à questão da matéria, daquele que precisa trazer sustento para sua família. Portanto, de onde você veio? Você é daqui da Terra? Será que você veio de outro planeta? Será que você é o lixo de outro planeta e agora está tentando limpar-se? São perguntas, várias perguntas que podem gerar dessa pergunta matriz: de onde eu vim? Vamos agora para a terceira pergunta: onde eu estou? E essa pergunta talvez nunca esteve tão forte na sua vida como agora, porque aos poucos a verdade vai sendo revelada. E aí começam algumas perguntas: calma aí, onde eu estou? Eu estou dentro de um universo, dentro de uma estrela, dentro de uma Via Láctea? Mas onde que fica essa Via Láctea? Onde que fica esse universo que eu estou? E parece que cada mais a gente vai descobrindo verdades. Agora já falam que existem outros universos. Até pouco tempo atrás, você achava que o planeta Terra era o único lugar do universo que tinha vida. E parece que agora não existem outros lugares que têm vida. Até pouco tempo atrás, a religião, os dogmas falavam para você: não, que o universo roda em torno da Terra. E aí você descobre que a Terra, de repente, não, ela que roda em torno de um Sol. E aí a ciência vem e fala: não, a Terra, ela é redonda, convexa. Calma aí, convexa? Aí tem gente que começa a falar: não, mas a Terra é plana. Como plana? Que isso, que loucura! Não é possível. Onde você está? Você está num simulador, como todo mundo está falando agora, quem acompanha canais de metafísica? Tudo isso aqui é apenas um holograma? Nada disso aqui é real? Nossa! Como você não sabe onde você está? O que te gera? Medo. Medo, medo, medo. E a quarta pergunta? Essa talvez seja a pior de todas. Para onde eu vou quando eu morrer? Quando isso aqui não tiver mais função? Quando isso aqui for colocado a 4 palmos abaixo da terra? Ou então quando você for cremado? Para onde eu vou? Eu saio daqui ou eu fico aqui mesmo? Eu vou para uma estação, né? Está sendo lançado nessa semana um filme que eu gosto muito, né? A segunda versão do Nosso Lar. Vale a pena assistir. Eu vou para uma estação que fica aqui na biosfera, ou eu vou para o inferno, que é pior, ou para o céu, né? Opa! Onde vai ter anjinho tocando, né? O tempo todo, aquelas pessoas tudo de branco, você vivendo numa paz, no paraíso. Ou você vai para o inferno, onde tudo é quente, tem lá um demônio lá com um tridente lá, te cutucando, furando, né, as suas nádegas o tempo todo, tudo quente, né?
Ou não vai para lugar nenhum, fica no purgatório, né? São todas teorias, né? Porque antigamente as crianças não batizadas, elas iam para o limbo. Aí no Concílio Vaticano II, os cardeais, os bispos falaram, não faz muito sentido esse limbo, né? Porque quando a criança morria sem ser batizada, ela ia para o inferno, porque se ela ia para o inferno, mas calma aí, ela não pecou, como que ela vai para o inferno? Se ela é pura. Só porque não foi batizada, ela vai para o inferno? Ah, não, então ela vai para o céu. Ah, mas não pode ir para o céu, porque ela não foi batizada. Como que nós vamos colocar alguém no céu que não foi batizada? Aí os bispos falaram, pensar, é meio ilógico isso aí. Vamos acabar com o limbo? Aí no Concílio Vaticano II, na década de 60, do século passado, decidiram acabar. O Concílio Vaticano II acabou com o limbo. Não tem mais limbo. E a pergunta... para onde foram essas crianças que estavam no limbo? Aonde eles colocaram? Se é que eles têm poder para isso, porque eles são, né, seres altamente da elite espiritual. Você vê que não tem mentiras criadas. E como você não sabe para onde você vai, você tem medo. Medo. Portanto, talvez esse seja o maior de todos os medos. A origem de todos os medos está na morte. Por quê? Porque a partir do momento que você não sabe quem é você, você não sabe de onde você veio, você sequer sabe aonde você está, e muito menos você sabe para onde você vai, qual que é o seu grande medo? É a morte. E é em cima da morte que construíram todo um mecanismo, toda uma cultura para te dominar. E aí você acaba cada vez mais sofrendo, sofre por medo da morte. Esta noite eu tive uma experiência muito interessante. Eu tenho, né, vocês que me acompanham no canal, há uns 2 anos mais ou menos eu tive um problema na minha visão e hoje eu enxergo muito pouco mesmo. Talvez não consigo sequer ler a tela do meu computador, do celular. E aí, né, eu estava de madrugada, acordei 3 horas, fiz os meus exercícios e aí fui lá, né, tinha algumas lives, alguns vídeos que eu estava assistindo e eu tenho uma técnica de usar no celular. E eu apertei a técnica para mim abrir o vídeo e daí de repente não consegui abrir o vídeo que eu queria, fiquei procurando o vídeo para assistir, através dessa técnica. E apareceu um monte de besteira, um monte de tranqueira, né? Porque a rede social tem muita tranqueira, né? E aí até que apareceu a história de um grande físico, né? Stephen Hawking, né? Que vocês conhecem, né? A história dele. Teve um filme aí em 2014, foi lançado um filme muito bonito, vale a pena assistir, meio romanceado, mas muito bonito. E aí eu comecei a escutar a história dele e foi uma verdadeira aula, porque se vocês sabem, né, que ele tinha uma doença, né, que fazia com que seus músculos ficavam endurecidos, né, então aos poucos ele foi perdendo a sua mobilidade, né, a tal ponto que quando ele tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, ele foi fazer uma viagem de intercâmbio, né, e foi para o Irã. É engraçado como que esses cientistas gostam de coisas assim misteriosas, né? Ele foi para o Irã e ele estava numa viagem de ônibus lá no Irã
e de repente o ônibus deu uma freada muito grande e ele quebrou as costelas. Mas ele percebia que o ônibus estava tremendo tudo e ele não sabia falar a língua lá do Irã, né? Mas ele achava que o ônibus estava andando numa estrada. Ele considerou que o Irã era um local, mas tinha estradas muito ruins, etc. E ele ficou lá 10 dias lá no Irã, uma semana no Irã, e não sabia falar a língua, então mal comunicava-se lá no Irã. Quando ele voltou, né, ele passou pela Turquia, então ele conseguiu, né, ele era inglês, então ele falou com alguém lá em inglês, da Turquia, e aí ele descobriu que ele tinha quebrado a costela. E aí ele falou assim: mas onde você quebrou essa costela? Porque já faz uns 10 dias que você quebrou essa costela, né? Ah, eu estava lá no Irã. E aí o médico, né, que estava atendendo, ele falou assim: nossa, mas há 10 dias atrás o Irã estava tendo um grande terremoto. Você estava no meio do terremoto? Ou seja, o ônibus estava tremendo não é porque estava na estrada ruim, é porque tinha terremoto lá. Mas esse grande físico, aí ele voltou para a Inglaterra, ele começou, grande matemático na verdade, né? Matemático, físico, um dos maiores doutores em cosmologia que a humanidade já teve. E aí quando ele voltou para a Inglaterra, ele começou a aparentar alguns problemas de saúde. A família levou ele para o médico, e os médicos falaram: você tem uma doença muito grave, e olha, você deverá viver em torno de 2 anos. Aí, né, aquele balde, imagine que você está num rio, né, e de repente você não percebe que tem uma cachoeira na frente, e quando o médico fala para ele: olha, você tem 2 anos de vida, é como se você caísse daquela cachoeira água abaixo. Então ele estava lá embaixo, no fim da cachoeira. E aí então ele tinha acabado de iniciar um doutorado numa grande faculdade britânica, a mesma faculdade onde viveu Isaac Newton, Darwin, grandes cientistas. Ele tinha trabalhado muito para conseguir entrar naquela universidade, para ser um doutor. Aí ele foi conversar com os seus professores, falando que talvez ele não valia a pena ele fazer o doutorado, porque o doutorado tinha 3 anos e ele só tinha 2 anos de vida. E aqueles doutores, né, falaram para ele: não, você tem 2 anos de vida, você, né, pelo que os médicos falaram, você vai morrer. Já que você vai morrer, então aproveite esses 2 anos de vida para estudar um pouco mais. O que você vai ficar fazendo? Vai ficar sofrendo na sua casa? E ele, então, diante dessa resposta do professor, ele decidiu: tá certo, eu vou continuar o meu doutorado. Quando ele venceu o medo da morte, ele transformou esses 2 anos em mais de 50 anos. 50 anos. Porque ele venceu o medo da morte. Tanto que ele venceu o medo, que ele, com todas as dificuldades dele, com todos os problemas dele, jamais deixava de reconhecer o seu valor dentro da humanidade. Lutava por coisas grandes, lutava para que o humano tivesse conhecimento sobre a cosmologia, sobre o buraco negro, sobre a origem do universo. Para quê? Para que o humano perdesse o medo da morte. Por quê? Qual que é esse grande medo? É o medo da verdade. Por você não saber para onde você vai, você tem medo da verdade que está por trás. Mas quem criou esse medo? Será que não foram os mitos, os rituais, as doutrinas? E se eu falasse para você que na hora que você, deixar esse corpo,
talvez você vá para um lugar tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que você vai falar assim: meu, por que eu não vim antes? E se lá chegarem para você, e agora, vocês vão me julgar? Tem um São Pedro que vai abrir a porta do céu? Não. Ninguém vai te julgar. Ninguém vai te condenar. Ninguém vai te salvar. É você que decide para onde você vai. Não há julgamento. Não há punição. Não há punição? Não. Mas é aquele que faz o mal lá na terra, ele não tem que ser punido? O bandido, o ladrão, o assassino, não tem que ser punido? Não. Mas como não? Ele já se puniu lá na terra. Porque se ele praticou o mal, o que ele produziu? O que ele reproduziu? O próprio mal. Se você plantou o feio, o que ele reproduziu? A própria feiura. Se ele plantou, as coisas pequenas, o que ele colheu? A pequenez. Agora, se você plantou coisas belas, grandes e boas, lá na terra, você vai colher coisas belas, grandes e boas. Não, tem algum erro aí. Você vai me dizer que o Hawking, com todos os seus problemas, ele colheu coisas belas, grandes e boas? Colheu. Tanto é assim que ele não gostava que as pessoas olhassem com ele com dó. Ele não admitia que ninguém tivesse dó dele, daquele estado físico dele. Tanto é assim que ele viajava pelo mundo inteiro, foi fazer pós-graduação lá na Califórnia, foi ser professor da Califórnia, toda hora estava em programa de televisão, em filme, gravou até filme, gravou sua... Aí teve uma hora que não conseguia mais falar. Aí teve um desenvolvedor de software que desenvolveu um software, e aí ele começava, conseguir traduzir pela tecnologia a sua voz, não era bem a sua voz, mas ele escolheu uma voz lá. Ele criou até o final da sua vida. A criatividade gerou 50 anos de vida. Mas por que ele conseguiu viver 50 anos de vida produzindo conhecimentos que a humanidade ainda não consegue compreender? Porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Hoje à tarde eu estava conversando com um amigo meu, lá de Piracicaba, e uma conversa vai, conversa vem, a gente não tinha muito lá o que falar. Nós começamos a analisar o nome da cidade de Piracicaba. Piracicaba, ela a origem, uma origem indígena do nome, e significa o rio onde os peixes vão se reproduzir, a parada dos peixes para a sua reprodução. E quem conhece um pouco da biologia, da vida dos peixes, sabe que um peixe, para se reproduzir, ele precisa o quê? Vencer, ele tem a fase da piracema, que é a fase da sua reprodução. Então, o peixe, para ele se reproduzir, ele precisa vencer o quê? A correnteza do rio, não é isso? Então, exige dele um grande esforço para ele continuar a ter a sua expressão de vida, reproduzindo outros peixes. Ele precisa vencer a própria correnteza do rio. Então ele tem que vencer obstáculos talvez muito maiores do que você imagina. Para quê? Só para reproduzir. E muitas vezes ele acaba morrendo nesse processo de reprodução. E ao conversar com meu amigo, eu comentei sobre o vídeo, e ele falou assim, nesse caso, o Hawkins não era uma pequena cachoeirinha não, lá de Piracicaba. Ele teve que vencer talvez uma cataratas como a de Iguaçu, a de Niagara Falls. Ou seja, imagine o tamanho, da catarata que ele teve que vencer. Para quê? Para vencer a morte. Vencer a morte. E olha que eu vejo tantas pessoas que têm tudo, têm visão boa,
tem olfato, tem paladar, tem tato, tem tudo. E tem medo de morrer. Uma vez, um parente meu não, um irmão de um parente meu, que passou por um momento muito difícil na vida dele, quando ele ficou sabendo que eu estava com um problema de visão, ele foi dar um conselho para mim. E deu conselhos como que tivesse esse tipo assim: não, você tem que ter medo da morte. Você tem que lutar pela vida. Sim, eu tenho que lutar pela vida. Mas acima de tudo, eu não perdi. Eu tenho 5 sentidos. Se um sentido meu está perdendo, não fica tranquilo. Eu tenho ainda 4 sentidos para eu demonstrar quem eu sou, aonde eu estou, de onde eu vim e para onde eu vou. Eu ainda tenho 4 sentidos bons, além do 6º sentido, que é o olho que tudo vê, que não preciso de mais nenhum sentido, basta esse sentido. Como, o grande matemático fez, a tal ponto que ele não superou uma cachoeirinha de Piracicaba, superou uma cataratas, para mostrar de onde que ele veio, quem ele era, onde ele estava e para onde ele ia. Ele venceu a morte, e por isso ele se tornou um ser magnífico, eterno, e trouxe o verdadeiro amor para a humanidade. Ah, mas ele não acreditava em Deus. Mas qual Deus que ele não acreditava? Será que ele não acreditava em algo muito maior do que esse Deus pequenino que nós construímos na nossa mente, que as religiões construíram para nós? E mais um fato, uma história muito interessante, que como que ele conseguia, porque ele não conseguia escrever, ele só usava ali a tecnologia para se locomover, para falar, para locomover com a cadeira de roda eletrônica, para falar. Ele não conseguia escrever, fazer cálculos. Como que ele fazia todos esses cálculos? Porque ele tinha dentro da cabeça dele todos os cálculos, todos os problemas. Você imagina aquele problema que você, quando você ia estudar matemática, que você demorava 2 dias para conseguir resolver? Ele tinha tudo aquilo dentro da cabeça dele. Quanto mais ele buscava conhecimento, mais que o cérebro dele ampliava-se, como um grande elástico, porque nosso cérebro ele é elástico. Quanto mais conhecimento você coloca, mais que ele se amplia. E eu sei disso. Eu sei como que isso funciona, porque há 4 anos atrás, quando eu comecei a fazer minhas lives, eu usava lá um PowerPoint, o roteiro, tudo bem bonitinho. Agora eu não consigo ler, então não dá para usar PowerPoint. Eu não tenho aqui nenhum ponto. Eu tenho que falar tudo aquilo que está dentro da minha mente. E olha, para fazer uma live, eu produzo essa live na minha mente. Eu faço o roteiro dentro do meu cérebro, e quando eu venho aqui falar, é como se eu estivesse vendo o slide do PowerPoint dentro da minha cabeça, para poder falar o roteiro que eu quero passar para vocês. Veja o poder, veja como quando o humano quer, ele vence a morte. E olha que tem pessoas que quando olham para mim ficam com dó. Ai, tadinho. Não quero dó de ninguém. Porque eu sei que eu tenho muito a dar para a humanidade. E talvez eu possa viver muito mais ainda. Por quê? Porque eu não tenho medo da morte. E quando você vence a morte, você descobre a verdadeira vida. O verdadeiro quem eu sou. Porque hoje eu reconheço quem eu sou. Eu não sou isso aqui. Eu não sou nem a alma. Eu sou o espírito que habita uma alma. Aonde eu estou? Eu estou dentro de um planeta, um simulador. Se quiserem me eliminar desse planeta, eu vou embora, não tem problema, porque nada muda. Porque a minha origem não é daqui, eu vim da fonte. Todos nós viemos da mesma fonte. Ora, se quiserem me eliminar, olha que prazer, vou rever a minha fonte, da onde eu morava. De onde eu vim? Eu vim de lá. E para onde eu vou? Eu quero continuar passando conhecimento, porque eu sei que a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Portanto, quanto mais eu passo conhecimento para vocês, mais eu volto para a minha fonte, da onde eu vim. Portanto, para onde eu quero ir? Se é que eu vou conseguir ir para lá. Se eu conseguir libertar o meu espírito desse corpo, e para libertar o espírito do meu corpo, eu preciso apenas um grande processo de me tornar eterno, magnífico e pleno de amor, porque eu reconheço que é esse processo que irá libertar o meu espírito para que eu não tenha que ficar na roda de Sansara sofrendo. Portanto, como Buda mesmo dizia, talvez a meditação e o desapego da matéria seja o único caminho para você eliminar o sofrimento. E um dos maiores medos que você tem, que gera todo o sofrimento, é o da morte. Então, o dia que talvez você o dia que você perder o medo da morte, e aí você talvez descubra o que é a vida. É por isso que Francisco de Assis, naquela célebre frase da Oração da Paz, que não foi escrita por ele, mas dedicada a São Francisco de Assis, diz: e é morrendo que se vive para a eternidade. Ou seja, para se viver é preciso morrer. Mas não morrer, isso não permite que você tire a sua própria vida. Porque se você tirar a sua própria vida, você é um covarde. O corajoso é aquele que, diante de tantos problemas, como o Ralph, como eu estou passando de vez em quando, só que o Ralph ele conseguiu superar uma catarata, um peixe que consegue superar uma catarata para se reproduzir, para trazer conhecimento de cosmologia, trazer conhecimentos de física sobre o buraco negro. Ele venceu uma catarata. Talvez eu tenha que vencer aí uma pequena cachoeira aí, lá do rio de Piracicaba. Mas espero que eu consiga vencer essa cachoeira. E é o mesmo que eu recomendo a você, no momento mais difícil da sua vida, que você olhe para a cachoeira e fale: não, eu vou vencer esta cachoeira, porque eu vou definitivamente libertar o meu próprio espírito e eu vou vencer a morte. E aí? O que você pensa de tudo isso? Quais são os seus principais medos? Escreva aí, porque de repente a gente vai comentar esses medos. E aí de repente a gente vai descobrir que esses medos são pequenos. Então escreve aí no comentário quais são os seus medos, quais são os seus sonhos. Aonde vão trabalhar? Vamos vencer todos os medos. Então comente aí quais são os seus medos. Porque talvez, se a gente conhecer a verdade vai libertar todos os seus medos e todas as suas fraquezas. Por quê? Para construir um mundo bem melhor, nós precisamos de pessoas corajosas, fortes, que vençam cachoeiras, cataratas e que queiram de fato serem guerreiros da luz. E um guerreiro não pode ter medo da morte, porque se você tiver medo da morte, você não vai para a guerra. O fraco não pode ir para a guerra, só os corajosos, porque são os corajosos que fazem construir um mundo muito mais belo, grande e bom. Compartilhe esse vídeo, dê o seu curtir, e no domingo nós teremos uma live no canal Despertei para a Vida, da nossa amiga Nick, que está lá nos Estados Unidos. Será uma live muito interessante, irei falar de como libertar-se da Matrix, né? Então eu conto com a presença de vocês, para vocês também conhecerem o canal da nossa amiga, porque nós temos que unir forças, tá bom? Então no domingo terei essa live e eu conto com a presença de todos vocês para mais um momento de reflexão, de filosofia e de encorajamento para uma vida melhor para todos, tá bom? Seja magnífico, seja eterno, seja o amor, e assim é.